Olá a todos! Está começando mais uma entrevista para o site Entre Fios, uma produção dos estudantes da disciplina de Entrevista Jornalística do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Eu me chamo Lívia Leal e estou acompanhada dos meus colegas Bianca Rainara, Antônio Eudes e Lorena Frota. Hoje, 15 de junho de 2023, temos a honra e o prazer de recebermos aqui no nosso estúdio de TV a artesã e líder indígena Clécia Pitaguari. Ela é uma das fundadoras da Articulação das Mulheres Indígenas no Ceará, a AMICE, e também é integrante da Voz das Mulheres Indígenas, da Organização das Nações Unidas, a ONU. Seja muito bem-vinda, Clécia, muito obrigada pela sua presença. É um prazer, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje. Você cresceu observando grandes lideranças indígenas e também cresceu inserida na cultura e tradição pitaguari. Em que momento você decidiu iniciar na militância indígena e como foi esse início? Bem, eu iniciei na militância indígena quando o meu povo começou a se organizar para o reconhecimento étnico, né? Foi nesse momento que eu fui chamada, né, para participar de reuniões, né, do povo. E naquele momento estava acontecendo um movimento, né, indígena, não só do povo pitaguari, mas também do povo Tremembé, Genipapo-Canindé e Itapeba. Eu ainda era bem jovem, não tinha muito conhecimento sobre essas questões, né, da luta indígena, e eu comecei participando mesmo, ouvindo as lideranças, os mais velhos. E aí era aquele momento que todos começavam a buscar o reconhecimento étnico. E foi nesse momento que eu começo a minha luta dentro do movimento indígena. Durante muito tempo aconteceu lutas para as conquistas do povo indígena. E com o tempo vocês conseguiram construir uma escola, especialmente para crianças, voltada à educação indígena. E depois também um museu, que é algo que representa muito para a cultura. Eu queria saber como esses dois patrimônios funcionam para a manutenção da cultura e a propagação da cultura indígena. De fato, a gente buscou, né, esses espaços, a gente buscou, porque assim, são dois espaços para nós fundamentais e muito importantes. A gente passou por um processo de colonização e muitas dessas coisas que fazem parte da nossa cultura foram arrancadas de nós. E então, assim, eu, enquanto liderança, e hoje uma mulher de 53 anos, não tive o direito de viver a minha cultura como eu gostaria, porque isso foi tirado de nós, esse direito. E ao longo desses 523 anos, essa colonização, ela não termina, ela continua. E aí, quando a gente buscou com reconhecimento étnico, a gente percebeu que as escolas convencionais, ela não nos proporcionava a continuidade, o fortalecimento e a afirmação de nossa cultura. Então, a gente buscou essa escola diferenciada. E dentro dessa escola, eu acho que ela é o alicerce, sabe, desse desmonte que houve dentro da cultura indígena. Não só nós, mas como todas aquelas etnias que foram impactadas pela colonização e que ainda são. Então, assim, as escolas é esse alicerce, né, de construção dessa cultura que estava sendo desmontada. Então, assim, hoje, dentro das escolas indígenas, você tem crianças e adolescentes que estão lá estudando tanto as disciplinas convencionais como todas essas questões que estão ligadas à nossa cultura, como culinária, artesanato, espiritualidade, terra, território, né? E o museu, ele é importante por quê? Porque o museu, ele tem lá um espaço onde a história está ali, sendo apresentada, exposta para todos que quiserem, né, visitar. E isso faz com que tanto as pessoas que visitem, que não são indígenas, conheçam um pouco do que é a cultura pitaguari, mas também dá a oportunidade de que nossa juventude, nossas crianças, tenham agora esse direito que nós não tivemos, né? De conhecer e de praticar e de viver tudo isso, né? Tanto teoricamente, você está olhando, mas
praticamente você também está fazendo, porque a escola você trabalha a teoria e a prática, e o museu ele trabalha o resgate, né, da memória, da história do povo pitaguari. Clécia, você falou a respeito da questão das escolas convencionais e que infelizmente, né, na sociedade atual ainda há muito preconceito, há muitos estereótipos com os indígenas e apesar disso, quão importante é a conscientização e a participação dos não indígenas na luta pela causa? Olha, é uma participação bastante importante para nós. Tanto que, assim, as escolas indígenas, a nossa escola, vamos dizer, a nossa escola indígena, Pitaguari, ela tem alunos índios e não índios, né? E para nós é muito importante essa integração, essa convivência, né, entre ambos. Por quê? Porque o não índio, ele tem uma visão de um país que foi, nas escolas convencionais, se passa que esse país, se ensina, na verdade, né, que esse país ele foi descoberto, né? E aí tem os livros didáticos lá mostrando toda uma história que não é uma história verdadeira. Dentro da escola indígena, a gente diz que esse país ele foi invadido. Então, assim, quando você tem um não índio dentro da escola indígena, ele vai entender exatamente o que foi que aconteceu. E aí, por que aí eu tenho um indígena que... Porque, assim, as pessoas quando chegam na aldeia esperam encontrar um índio... Ah, mas eu achei que ia encontrar um índio nu, uma oca de pedra morando, né? Então, assim, quando você se depara com isso, e aí quando você está dentro da escola indígena, você começa a entender que a história não é bem assim, né? Que, na verdade, esses indígenas, eles tiveram uma invasão, eles sofreram uma mixigenação, né? Houve a mistura de raças. Então, assim, ele tira da cabeça essa história de que o índio ele tem que estar nu, que ele tem que estar na mata, que ele tem que estar comendo cobra, esse tipo de coisa, né? Morando em ocas. Então, assim, a escola, ela conta essa verdadeira história e os não indígenas, ele começa a entender essa história na real, de como é que foi essa vida do povo indígena e por que nós temos indígenas que não têm esse estereotipo. Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. Você é indígena mesmo? Você não tem cara de indígena, você tem até um olho claro. Então, assim, quando eu dou palestra na escola, né, e os alunos são todos lá, todo ano eu dou palestra o tempo todo, né, e chegam alunos novos, não indígenas, e aí eu vou explicar a dinâmica e como funciona a escola, e aí eles ficam assim, mas indígena, liderança, como assim? Tem pele branca, olho claro. E aí eu vou explicar, né? O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, houve os estrupos dos nossos indígenas, houve os amores também, a gente não pode negar, porque eu sou casada com um homem negro, né? Então, assim, houve tudo isso. Mas olha para mim. Aí alguém diz assim, você não tem cara de índio. Não, eu sou, de fato, uma cicatriz. Essa é uma cicatriz. Eu sou uma cicatriz. Então, assim, para cada índio que você olha e você diz, essa pessoa não tem cara de índio, realmente não tem. Reconheça aquela pessoa como uma cicatriz da violência, da colonização, da invasão dos territórios, dos estrupos, da imposição, né, dessa sociedade. Então, assim, não olhe para um indígena que não tem esse estereotipo e espere, assim, encontrar qual a resposta que você teria para isso. Eu só teria assim, uma resposta para dizer, eu sou uma cicatriz, eu sou a resistência de tudo isso. Então, Clécia, ainda pensando sobre essa imagem e também a pauta indígena hoje no Brasil, é impossível não pensar sobre o território e as demarcações territoriais. Então, o povo pitaguari, ele tem o seu território declarado desde 2006 pela União e pelo Ministério da Justiça, porém não foi homologada uma declaração assinada do presidente da República.
E, aliás, aqui no estado do Ceará, apenas um desses territórios, que é o Córrego João Pereira, ele está assinado e registrado num cartório. Para você, na sua experiência como liderança indígena, como que esse atraso, como que essa falta de regulação fundiária, ela atinge e dificulta a retirada dos poceiros dessas regiões? Olha, é muito difícil, muito complicado nessa situação de você não ter uma terra, a posse, né, da terra, não ter essa homologação, a demarcação. O Brasil ele é muito atrasado nessa questão. E assim, enfim, no Brasil não se cumpre as leis, né? Não se cumpre os prazos, porque o prazo para o reconhecimento, a delimitação do território, porque a demarcação ela tem várias fases desse processo, né? Mas assim, até você chegar à demarcação, seriam 5 anos apenas, 5 anos. Ó, o nosso foi demarcado lá no final de 2006, 2007, até hoje nada, né? E aí, o que traz de prejuízo para a gente? Traz um prejuízo muito grande, porque assim, é um território que, infelizmente, a cada ano que passa, você vê um território cada vez mais sendo invadido, né? Por quê? Porque a FUNAI ela não tem pernas para fiscalizar todos os territórios indígenas. E nós, lideranças, a gente fica nessa linha de frente desse combate às invasões de território. E isso nos coloca numa situação de vulnerabilidade. E aí, esses territórios vão sendo invadidos, a gente vai perdendo aquele pouco que a gente tem. Então, assim, você acaba tendo territórios que perdem nascentes de águas que são importantes para a sobrevivência daquele povo. Você perde espaço onde seria espaço de plantio, né, do cultivo, da cultura, da segurança alimentar. Você coloca todo aquele povo numa situação de risco, né, de sobrevivência. E assim, quando não, você coloca esse povo fora desse território. Porque quando eles não têm esse espaço para sobrevivência, eles precisam buscar essa sobrevivência lá fora. E isso distancia você do seu povo, da sua cultura, desse vínculo, desse elo, dessa ligação que para nós é tão importante. Por quê? Porque terra para nós não é uma cifra. Terra para nós é sagrado. É algo que se tem como mais sagrado. Eu acho que depois, antes da nossa família, o mais sagrado para nós é o território. Porque sem o território, nem a família a gente tem como construir. Nós não temos como ter uma família se nós não temos um território, uma terra para colocar. E a terra, para nós, ela precisa estar limpa, ela precisa estar intacta, ela precisa estar preservada. E a não demarcação do território, das terras indígenas, faz com que as pessoas avancem no desmatamento, nas grilagens, né, da terra, e invasões criminosas dentro dos territórios, e grandes empresas que vão se aproximando, encurralando o povo. Nós, pitaguaras, somos um povo encurralado pelos grandes empreendimentos, por pedreiras e tantas outras coisas. E hoje nós temos, o nosso território é insuficiente e cada vez continua ficando menor, porque cada vez o povo se aproxima. E a não demarcação só vai cada vez mais fazendo com que isso se torne quase que sufocante assim, para nós enquanto liderança, né? Eu, pelo menos, eu já tenho uma filha que mora fora do território, porque não tem espaço. Mas lá dentro tem um monte de não indígena, né? E chegando mais. Mas para um indígena está faltando espaço. Então, a não demarcação, a não homologação dos territórios, para nós, é assim, um tempo de vida, né? É como se a gente estivesse esperando um tempo de vida ali. Porque vai chegar um momento que vai ser impossível sobreviver da forma como tá, né? E aí, assim, isso não é só para nós. É no Brasil todinho, né? É todo o Brasil. É um atraso muito grande dessa questão da demarcação dos territórios. E esses 4 anos que passaram foram os piores. Porque nós tivemos um desmonte completo, né, da FUNAI. A FUNAI está morta, né? Está lá numa UTI, verdade. Vocês não sentem esse apoio de alguma instituição em relação à demarcação das terras e os direitos indígenas? E
como que vocês fazem para poder lutar e conseguir o seu direito para obter as terras? Nós temos uma resiliência muito grande, porque assim, você for pensar 523 anos de resistência, tem que ter muita resiliência mesmo, tem que ter muita força, tem que ser muito resistente, porque, gente, não é fácil. Nós que somos liderança, a gente passa por muitas situações de conflito, de violência, de atentados, de tudo isso. E como que a gente trabalha isso, assim, para a gente se fortalecer e não abandonar essa luta diante de tantas, né, situações que você se depara? Uma das coisas que nós fazemos é assim, nós temos uma conexão muito forte, nós, povos indígenas, e uma articulação muito rápida. Nós conseguimos nos articular muito rápido. A nossa luta ela é tão importante que ela é prioridade em tudo na nossa vida. Então, assim, se eu estou fazendo a faculdade, a luta chama, eu largo e vou para a luta. Eu tenho um trabalho, a luta chama, eu largo e eu vou para a luta. Assim, então, assim, você vê o acampamento Terra Livre, todo ano a gente monta aquele acampamento em Brasília. Esse ano a gente estava com quase 7 mil indígenas, agora em abril. Então, precisa ter muita força, precisa ter muita articulação para você ter esse povo mobilizado da forma como a gente se mobiliza. E não é um estado, dois estados, mas é o Brasil inteiro, até povos bem, quase que está longe, né? Quase assim que está ainda sem contato, mas você vê lá, né? Dentro do acampamento, né? Está lá todo mundo. Então, assim, o povo indígena, ele é muito conectado, porque nós criamos as organizações indígenas. Então, a gente tem uma organização a nível estadual, que a gente tem a organização a nível regional, a gente tem a organização a nível nacional, e essas organizações, elas se comunicam. Então, a gente tem essas... chega para a gente, hoje a internet facilita isso, as informações elas chegam muito rápido, como agora, né, quando foi para votar agora o marco temporal, agora estava lá mobilizado, tinha acabado de acontecer uma mobilização do acampamento Terra Livre, mas imediatamente houve outra mobilização, e houve mobilização a nível, né, estadual. Todo estado que tinha povos indígenas, houve uma mobilização, e dentro dos municípios, para aqueles que não conseguiram chegar no centro dos estados. Então, assim, é uma organização que nós temos de muito tempo e que a gente só vem assim, cada vez mais fortalecendo, né? Através dessa a PIB, a FEPOense, e, enfim, tantas outras que tem, a própria MICE e os apoios, né? Porque nós temos apoios também. Temos apoio do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, a gente tem apoio de tanta gente, sabe? Mas, assim, para mim, o apoio mais importante é o apoio assim, da sociedade civil. Esse apoio, para mim, é o mais importante de todos. Porque, assim, você não se vê mais só. Essa luta não é mais só nossa, indígena. Essa é uma luta que agora, ela ultrapassou a fronteira dos territórios. Essa luta agora, ela também pertence a uma parte dessa sociedade civil que acha importante essa preservação dos territórios. E se soma a gente nessa luta, né? A gente vê isso muito claro quando a gente está por aí nas mobilizações. Então, isso para mim assim, não tem preço, esse povo que se une a gente na luta. É muito importante, é tudo. Há uma grande preocupação com a causa das pedreiras no território indígena, principalmente específico a pedreira Canaã, em Pacatuba, que desde 2011 tenta reativar as suas atividades. E para você, em experiências pessoais ou em comunidade, como que isso afeta a aldeia? Quais as principais consequências disso? Olha, há consequências terríveis, né, numa pedreira. Isso não seria só para nós, enquanto população indígena, mas para toda a sociedade, né? Todas as pessoas que moram ao redor de uma pedreira. A pedreira, ela é muito nociva. Eu fui agente de saúde e eu acompanhava famílias que moravam ao redor da pedreira. E essas famílias eram muito adoecidas, né? Por questões respiratórias, alérgicas, por conta do pó da pedra.
eu também acompanhava o trajeto da água, né, que saía da pedreira, depois, no período de inverno, é uma água que veio contaminada, né, por conta dos explosivos que eram utilizados. Então, assim, para o meio ambiente, a pedreira, ela traz toda a situação, assim, de impacto negativo. E realmente nós tivemos muito embate com a pedreira Canaã, né? É fruto de uma retomada do povo pitaguari. Hoje a pedreira está em posse, né, do povo. Nós temos a posse desse terreno contaminado, mas assim, foi uma luta bem acirrada para que essa pedreira não fosse reativada, porque nós já temos uma pedreira ativa. E mais uma seria muito complicado, porque bem próximo a essa pedreira tem o território de Itaguari, tem uma escola profissionalizante, tem uma escola municipal, tem um posto de saúde indígena, tem um posto de saúde não indígena. Né? Então, assim, tem todas essas coisas bem frente a essa pedreira. E fora isso, assim, as casas, né, das pessoas, dos moradores em torno. Então assim, tem uma lei aí que, para esses grandes empreendimentos, e mais obrigatoriamente, haver um estudo de impacto ambiental. Se ele está até 21 quilômetros de territórios indígenas. E nunca houve um estudo de impacto ambiental, nem por parte da pedreira ativa, nem por parte da pedreira Canaã. Então, assim, seria absurdo aquela pedreira ser reativada. Então, nós não tivemos alternativa. Era um território que já tinha, no passado, pertencia ao povo pitaguari, fomos expulsos de lá. Aquela pedreira foi onde tiraram as pedras para construir o Porto do Mucuripe, àquela época, né, há anos atrás, e foi passando de pessoa para pessoa, né, e aí chegou nesse ponto que eles queriam reativar. E aí nós retomamos, né, como eu sou conhecida muito pelas essas minhas ações, né, essa questão de retomada de território. Então, a pedreira, ela era um território pitaguari e ali nós expulsos retomada e hoje a gente tem a posse. E era assim, sabe, essa situação dos Yanomami é uma situação muito grave, gente. Você vê um povo, você olha para aquelas crianças, elas têm os cabelos caindo, né, a pele toda manchada. Aquilo ali, os efeitos que o mercúrio vai causando ao contaminar o corpo da pessoa, por ter, né, se contaminar com mercúrio. Então, assim, a pedreira, ela também traz essa contaminação. As explosões, ela afasta os animais. Então, assim, você tem os animais que vai ficar longe do território por conta das explosões. As explosões, ela causam um estremecimento. E nós tivemos nascente que secou. Por quê? Porque ele abala o subsolo, as explosões. E acabava que tinha algumas fontes de água que acabou secando por conta desses abalos, assim, porque eram as fontes que a gente tinha na serra. Então, assim, tem uma série de coisas assim, que eu podia estar detalhando por muito tempo, de coisas assim, que iriam impactar negativamente para nós, enquanto população indígena. Você for hoje no território nosso, da pedreira, para cá você vai ver uma destruição completa, mas para lá você vai ver que está tudo, sabe, intacto. Por quê? Porque agora é uma terra que foi reconhecida como terra indígena e hoje está sob nossa proteção. Está sob a proteção do povo pitaguari. Você tem ideia, quando a gente fala dessa questão da proteção do território e a gente impedir que uma pedreira seja reativada, veja bem, nós somos 5% da população desse país, mas 80% dos biomas, da mata, 80% da natureza desse país, ela é protegida pelos esses 5% de pessoas indígenas. Então, assim, é muita coisa para pouca gente, mas a gente faz. A gente faz, porque nós temos 80% do território desse país que está
protegido pelos esses 5% de população indígena. Então, é uma luta bem desigual, mas que é possível, a gente faz. E isso que a gente faz no território do Itaguari. E por isso que a gente não permitiu que aquela pedreira fosse reaberta. Você já citou o tópico do marco temporal, o PL 490, que é um projeto que pode acabar com as demarcações pós-Constituição de 88, as demarcações indígenas pós-Constituição de 88. No momento ele já foi aprovado na Câmara e está indo para o Senado. Enquanto isso, o STF está julgando a constitucionalidade do projeto. Eu gostaria de saber como é que esse projeto pode afetar o território indígena Itaguari. Pois é, esse é um fantasma, né, que nos assombra, né? É uma situação que a gente fica assim, volta e meia, a gente fica em pânico quando esse PL vai para a pauta, né, de votação, quando está lá para ser votado, a gente fica assim, como é que vai ser? Porque o que vai afetar? Vai afetar em tudo, assim. Eu fico desesperada. Vai votar, eu já fico assim, ai meu Deus. Já começo a pedir aos meus encantados, meus protetores, os guardiões, eu começo a rogar por todos, para que nos ajude naquele momento, para intervir ali, porque é como se você voltasse, sabe, no tempo. Você voltasse no tempo. É tanto sofrimento, gente, dentro de uma terra indígena, a gente tem tanto sofrimento, tem tanta coisa que acontece. E essa é uma arma que está sendo utilizada, né, dentro da política, né, porque cada um lá tem seus interesses, né, e esses territórios estão dentro, né, do cardápio de interesse, né, desses monstros que querem devorar tudo, que não tem limites, né? Então, esse cardápio para eles, eu coloco assim, porque eles vêm tentando isso há muito tempo, né? Votar esse PL, e a gente fica ali na resistência, e a gente sabe, assim, que a nossa resistência é só a mobilização, porque, de fato, é eles que vão decidir mesmo lá dentro, né? E aí você pensar assim, quando a pessoa diz, você tem que provar que você estava aqui. Gente, como que a gente não estava? É tão assim, absurdo isso tudo. É como se você fizesse o DNA de alguém e esse DNA provasse que essa pessoa nasceu de ti. Mas aí a pessoa vai dizer, prova, eu quero uma foto, uma imagem que realmente alguém fez esse vídeo em você. É isso, porque assim, nós estávamos aqui. Esse Brasil foi invadido e agora a pessoa expulsa a gente da nossa terra, impede a nossa presença, a nossa permanência na nossa terra e depois questiona por que você não estava ali. E porque você não estava, você não vai ter direito a isso. É muito absurdo isso, é inconstitucional, porque nós temos os nossos direitos garantidos dentro da Constituição. Mas, assim, esse Brasil é um Brasil de injustiça, é um Brasil que não se respeita direitos. É um Brasil onde a política, ela manda, né, e desmanda. A gente não consegue vencer essa forma como esse povo trabalha a política no país, esse interesse pelos territórios indígenas, esse interesse em devorar tudo. E isso nos afeta por quê? Porque nós temos uma relação muito grande com o território. O território para nós, ele é muito sagrado. Se você vai na minha casa, eu tenho uma casa. Eu moro ali naquela casa, eu vivo naquela casa, mas assim, a minha vida, a minha forma de viver, ela não está ligada àquela casa, ela está ligada à mata, ela está ligada aonde eu vou. Hoje é dia de eu ir para a mata, né? Então é para lá que eu vou e é lá onde eu consigo me conectar, me fortalecer,
me orientar, me aconselhar. E é lá onde eu me sinto viva, onde eu me sinto gente, onde eu me sinto parte de tudo aquilo ali. E esse PL, ela vai retirar de nós o nosso chão, ela vai retirar de nós a nossa vida, ela vai retirar de nós tudo que a gente conseguiu sustentar até hoje nessa resistência, né? É uma luta injusta, é uma luta, um cabo de guerra onde o lado que se diz forte está lá, que é dentro do Congresso, né? E agora passa para o Senado, depois vai para outras instâncias. Mas, assim, eu acho que vocês perceberam que, para mim, foi até fácil responder todas as outras perguntas. Mas essa é, né, muito complicada, porque essa, de fato, assim, é como se a gente tivesse agora, sabe, de pé na beira da praia, vendo chegar as primeiras caravelas. É como se a gente estivesse voltando para esse ponto, sabe? Porque a partir dali vai ser tudo de novo. Massacre, sabe? Você não tem mais chão para você pisar, você não tem mais a sua cultura, você não tem mais a sua escola, você não tem mais o museu, você não tem mais a sua espiritualidade, que é onde eu vou na mata, você não tem mais como contar a história, levar seu filho. Eu nasci lá, dentro da serra, parto normal, um parto natural, feito pela irmã da minha bisavó. Eu já levei minha filha lá, mas depois desse PL eu vou levar como? Eu não vou mais levar, não vai ser mais, não posso mais, porque vão retirar tudo da gente. Então a gente vai voltar lá para o começo da colonização. Então, assim, tudo que a gente construiu até hoje, o que a gente conseguiu segurar, resistir, é como se você... água, sabe? Que derrama entre as mãos, entre os dedos, que você não consegue segurar. É isso. É esse sentimento que a gente tem. É um sentimento, assim, de desespero mesmo, assim, de injustiça. É difícil. É muito difícil. Você, como participante ativa do movimento feminista indígena, recebeu alguma resistência da parte masculina e feminina também da sua tribo? Não. Na minha tribo, não. O povo itaguari, né, ele está dentro de 2 municípios, né? O meu município é Pacatuba, a minha aldeia é uma aldeia matriarcal. Não me pergunto por quê, porque toda vida foi assim, sempre foi assim, né? Sempre a maioria foram mulheres. Mas, assim, nunca tive, assim, um enfrentamento por parte de nós, mulheres, né? Dentro da minha etnia, em relação aos homens. Nunca tivemos esse enfrentamento. Recentemente, a gente teve alguns problemas. A maioria das lideranças pitagórias são mulheres. A gente teve problemas, sim, mas não assim, do nosso povo, diretamente, né? Teve de pessoas, né, que tentaram, né, que tentam até hoje impedir que nós avancemos nessa luta, né? Mas, assim, na verdade, assim, eu não sou a pioneira, né, nessa luta. No meu povo, sim, mas no estado do Ceará, não. Porque a gente temos uma cacique, que é a cacique pequena, é a primeira cacique do Brasil, né? E aí, assim, eu comecei, sempre minha aldeia foi... Eu acho que estou fora do contexto da pergunta, né? Não, pode continuar. Tá, então, assim... a minha aldeia é uma aldeia matriarcal e sempre a maioria são lideranças, mulheres, né? E sempre a gente toma as decisões. Não porque a gente seja assim, a gente tem uma imposição, a gente imponha nosso papel de mulher liderança em relação aos homens. Não, a gente trabalha isso muito calmamente, tranquilamente. Nós vemos, a gente vê assim, o homem como um parceiro da luta,
Então, eu lembro até que quando eu iniciei no movimento indígena, eu participava de muitos momentos, muitas conferências, muitos encontros, muitas assembleias, e até mesmo com outras mulheres que não eram indígenas, né? E que elas contavam muito assim, que elas eram impedidas pelos seus companheiros de irem para a luta, de irem para esses espaços, né? Só que assim, para mim, às vezes era colocado assim, eu lembro até que uma vez, assim, uma das mulheres colocava assim, ó, se ele não deixar eu ir, eu não quero nem saber, eu vim, pronto, se eu chegar lá e ele não gostou, eu deixo ele, eu arranjo outro, e se o outro também não quiser, eu deixo ele, arranjo outra, e eu não quero saber, mas a minha luta eu vou fazer. E aí me fizeram essa pergunta, e você, como é lá? Como é que você fala? Eu digo, não penso dessa forma como vocês pensam, né? Assim, se ele não deixar, arranjo outro, e aí vou arranjando outro. Não, eu acho assim que eu preciso de uma base sólida para mim fazer minha luta. E a minha base sólida seria, primeiramente, minha família. Então, eu quero que o meu companheiro, ele entenda que essa luta é importante para mim. Essa luta é minha vida, eu preciso fazer. E aí eu quero que ele entenda isso. E quero que ele me apoie. Eu preciso do apoio dele. Então, a gente é muito mais desse diálogo, sabe? De que a gente precisa lutar e a gente precisa lutar junto. Porque assim, eu posso falar de mim enquanto mulher, eu posso fazer minha luta, mas o meu esposo, meu marido, a liderança que é o homem também, os homens que são da aldeia, eles também têm que fazer a luta deles. Então, a minha luta é a dele é a minha, e a gente pode se ajudar. Então, assim, a gente soma junto, né? Então, era esse discurso, era essa fala que a gente fazia quando a gente encontrava alguma situação, porque eu não trabalhei essa questão só dentro da etnia Pitaguari, eu trabalhei o Nordeste todo, aonde tinha uma etnia indígena, em algum estado do Nordeste, nós fomos até lá, né? Porque a gente tinha um projeto que era Intertribal de Mulheres Indígenas, a gente teve, sim, muitos embates com homens, né, caciques, pajés, liderança de outras etnias, onde as mulheres eram proibidas de participarem das conversas ou da tomada de decisões. E a gente sempre chegava lá conversando, por que a mulher não pode ir para uma conferência de saúde? É ela que é a mulher, então ela precisa ir. Não, o homem não queria deixar, dizia que a mulher ia para lá, para namorar, não sei o quê, que não era para a mulher ir. Ah, tá, mas eu preciso falar de mim, da minha saúde. Eu menstruo. Quem pare sou eu, quem amamenta sou eu. Então, assim, eu tenho a minha particularidade enquanto mulher, enquanto minha saúde feminina. Eu preciso eu mesmo falar de mim, da minha saúde. Como eu quero ser tratada, de que forma eu quero ser tratada, como é que eu quero que seja o meu parto, sabe? Como é que eu quero ser acolhida nesse parto. E a gente falava muito sobre isso. E até assim, porque eu tive, assim, uma situação de que minha filha sofreu uma violência durante o parto dela. E a gente não podia acompanhar. Minha filha foi lá para dentro e lá ela sofreu essa violência por parte do médico que fez o parto dela, né? Então, assim, a gente precisa desses espaços para falar sobre aquilo que é de nossa importância enquanto mulher. E a gente precisava trabalhar isso com os homens, né? Eu não digo convencer, mas assim, porque eu acho que convencer não é uma palavra adequada, mas assim, sensibilizar que ele precisava entender que ela tinha que fazer sua luta, ocupar seu espaço, e que ele podia ser o apoio que era mais necessário para que isso acontecesse. Então, assim, eu tenho um companheiro que estamos juntos há 23 anos e ele me apoia, né, em tudo. Hoje é aniversário dele, eu estou aqui e tal. Mas entendendo, né, que eu tinha esse momento e eu tinha que estar aqui. Então, é isso, né, os desafios, né, mas não é fácil, porque além de ser mulher, que já é assim, né, mulher, aquela coisa assim de ter muito preconceito em relação a gente, além de ser mulher, ser uma mulher indígena, e além de ser indígena, ser uma mulher com essa cicatriz que eu tenho, né. Então, assim, você enfrenta uma luta onde você vai ter muitos desafios. Você vai ter muito preconceito, você vai ter muito...
assim, você vai ser muito machucada, né? Então você precisa estar preparada, né, para estar apanhando mesmo. Eu digo que eu apanho muito, né? Mas eu tô lá, de vez em quando eu desapareço, não tá lambendo as feridas. Aí agora eu tô aqui de novo. Aí é assim. Há 16 anos, você e outras lideranças femininas fundaram a Articulação de Mulheres Indígenas no Ceará, a AMICE. Quais pautas em comum entre vocês levaram à criação desse projeto e o que mudou e avançou a partir dessa organização? Pois é, olha só. Essa discussão, né, assim, de criar uma organização indígena no estado do Ceará, de fato, partiu desse projeto do Intertribal de Mulheres Indígenas. Naquela época, eu trabalhava muito essa questão do empoderamento da mulher dentro da etnia, não fora. E eu nem tinha, assim, um conhecimento bem dessa questão, dessa mulher feminista e tal. Não tinha muito esse conhecimento. Eu fazia, mas não sabia que era aquilo que eu fazia, que era aquilo ali, né? Eu não tinha esse entendimento ainda. E aí, dentro da aldeia, existia alguns casos, né, de violência contra a mulher. Então, eu acho que fui a primeira mulher a abrigar, né, mulheres em situação de violência. Começou, assim, as ameaças a mim começaram por aí, né, pela essa proteção a essas mulheres. Então, assim, conversando com outras mulheres naquela época, eu tive um contato, né, com uma liderança que também era mulher e que também via essa discriminação nossa, né? E aí foi quando a gente se juntou, criamos o projeto e a gente começou a se empoderar mesmo, né? Era momento de empoderamento nosso, enquanto indígena, enquanto mulher, porque a gente precisava ocupar esses espaços. Porque, gente, olha, tudo que acontece impacta primeiramente nós, enquanto mulher, dentro da aldeia. Primeira público impactado somos nós mulheres, seja as decisões na política, seja as decisões tanto na esfera estadual, como municipal, como nacional. O primeiro impacto vinha para nós. Então a gente precisava mudar aquilo, precisava ocupar esses espaços. E foi quando a gente começou a fazer esse trabalho. E aí nós pensamos, depois que finalizou o projeto, né, que a gente cumpriu essa missão de ter esse contato com todas as etnias, veio a ideia de se fazer uma assembleia, né, eu com um grupo de mulheres que tinha dentro do Pitaguari. Vamos fazer uma assembleia de mulheres Pitaguari? Eu digo, por que a gente não faz, né, uma assembleia estadual? Vamos fazer uma assembleia estadual de mulheres, porque a gente já se encontrava sempre na Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará. E aí a gente foi e realizamos a primeira Assembleia de Mulheres Indígenas do Estado do Ceará. Só que quando eu pensei a Assembleia, juntamente com um grupo de mulheres, eu já estava com a ideia de criar uma organização a nível estadual. Então, na Assembleia, a gente propôs, né, a criação da AMICE, Articulação de Mulheres Indígenas do Estado do Ceará. E aí essa proposta todo mundo acatou e a gente votou, criamos a organização. Eu nunca estive à frente da AMICE, nunca quis, nunca me coloquei, porque não dava para mim, né? Tenho muitas coisas para fazer, então não podia ficar presa ali. E assim, a AMICE, ela abriu muitas oportunidades, né, para nós enquanto mulheres. Veja bem, hoje nós temos uma Secretaria Estadual dos Povos Originários e a gente tem lá uma grande liderança, que foi inclusive candidata, né, que é a Juliana, né, Juliana, que é a cacica Irê, do Jenipapo Canidé, filha da cacique pequena, que foi a primeira cacique do Brasil. Hoje nós temos à frente da nossa organização, que é a FEPOense, a Adriana Tremembé, que é uma grande liderança, né, que enfrentou muitas lutas, inclusive fiz parte dessa luta, né, do povo Tremembé, tenho muito orgulho de ter participado disso, justamente com aquelas mulheres que são muito guerreiras, né, a Adriana e a Herbênia. E aí, assim, hoje a gente tem a Rosa Pitaguari, que também está nessa secretaria, a Ceice é uma grande liderança aqui do estado do Ceará, que hoje está no ministério, né, lá dos povos originários, enfim. Então, assim,
essa organização de mulheres, ela deu empoderamento a muita mulher. Eu estou citando essas, mas tem muitas mulheres aí empoderadas que hoje estão aí desbravando, né, dentro desse movimento e se colocando muito bem. Você vê hoje, nós temos a Marcha das Mulheres Indígenas, né, em Brasília, que acontece todo ano essa marcha. Agora em setembro vai ter essa marcha, eu vou estar lá, se Deus quiser. Então, assim, não existia essas coisas, né, antes, mas com o tempo a gente foi se organizando, e hoje nós temos, assim, um grande movimento de mulheres indígenas, né, que está aí dominando, que está ocupando os espaços, que está aí levando sua voz. A Sônia Guajajara, uma potência, né, Joênia, enfim. Então, eu fico muito orgulhosa, sabe, de ter iniciado essa luta aqui, juntamente com esse grupo de mulheres, porque eu não comecei nada sozinha, eu não fiz nada sozinha, ninguém é ninguém sozinha, a gente é um grupo, né, a gente é um coletivo. Mas eu tenho muito orgulho, né, de ter tido essa participação, de estar à frente desses momentos que ficarão para a história, né, nossa, enquanto mulheres indígenas. Clécia, além desses movimentos que você faz, você também faz parte do Voz das Mulheres Indígenas, que é um projeto vinculado à ONU Mulheres, e você especificamente integra o Voz da Caatinga, né? E como é para você levar essa representatividade da Caatinga e também do Nordeste brasileiro para dentro de outras discussões, como, por exemplo, o Comitê de Mudanças Climáticas? Como que isso impacta no seu discurso? Olha, eu me sinto muito feliz, sabe, de ter tido essa experiência, de participar desse discurso em relação à questão da Caatinga, porque quando eu comecei no Comitê de Mudanças Climáticas, no Comitê Internacional de Mudanças Climáticas, foi justamente através do Voz, né? Eu fui convidada para ir para o Voz, aí eu fui. E lá, né, foi muito bom, aquilo ali foi muito enriquecedor para mim, porque eu tive uma troca de experiência com outras mulheres, com outras realidades, com outras situações. Então, ali houve uma troca muito grande de nós com nós, né, sobre tudo que a gente vivia. Teve momentos felizes, teve momentos de muita alegria, de muita garra, teve muitas lutas, teve muitas coisas tristes, né, porque existia também muita violência, sabe? Tem povos que passam por violências terríveis também. Então, assim, aquele momento todo para mim foi muito importante no Voz. E do Voz, né, eu fui indicada para participar desse Comitê Internacional de Impacto das Mudanças Climáticas. Acho que até, assim, eu fui indicada para lá porque, na época, quando a gente estava no Voz, e a gente estava já discutindo essa questão da representatividade nesse comitê, e que eu fui indicada para representar o Nordeste. Por quê? Porque, assim, eu defendia muito a Caatinga, porque todas as discussões eram voltadas para a Amazônia. A Amazônia, gente, mas nós temos que pensar em todos os biomas, porque o desequilíbrio de um bioma vai impactar em todo o planeta. Não vai impactar só aqui o Nordeste. Se a gente desequilibra a Caatinga, e assim como também como a Amazônia, impacta no planeta como todo. Então, assim, eu comecei a fazer essa fala de que a gente precisava também se voltar para pesquisar esse bioma, para estudar esse bioma, ver o que estava acontecendo, quais os impactos, né, as queimadas que aconteciam direto, você via nos telejornais, as queimadas, né, na Caatinga, e aí foi quando eu comecei a defender muito esse bioma. E aí, quando eu fui para esse comitê, eu fui justamente por falar tanto e discutir tanto e querer tanto, né, essa pauta, né, de preservação também para os outros biomas, porque a gente tem um Pantanal, a gente tem vários biomas, precisamos preservar todos. Não é a preservação de um que vai equilibrar. Se um não for preservado, o desequilíbrio, ele é total. Então, eu lembro até que teve um dia que a gente estava nessa discussão em Brasília, e aí
veio uma pessoa do Ministério do Meio Ambiente e aí colocou pra gente, né? Nós estávamos lá, como se a gente fosse... A gente estava lá para aprender, né? Nós estávamos lá para aprender. E aí eles diziam assim, que a gente ia ter que juntar os grupos para a gente desenvolver propostas de como a gente se adaptar ao o impacto da mudança climática. Eu disse que eu não ia fazer parte de nenhum grupo, porque eu não tinha proposta para isso. Não vou fazer parte desses grupos, porque eu não tenho proposta, gente. Isso é absurdo. Quer que eu vá colocar uma proposta de me adaptar? Aí eu comecei a rir, né? E aí a pessoa lá não gostou. Porque eu disse, olha, inventaram um ventilador aí pro calor, que já não está dando conta. Aí inventaram um ar-condicionado, que também não dá conta. E depois vão inventar o quê? A gente precisa criar aqui proposta de como a gente pode diminuir, como a gente pode desacelerar o impacto, né, que está tendo em relação à questão das mudanças climáticas. A gente precisa mudar nossos hábitos, a gente precisa mudar a forma como a gente está tratando o meio ambiente. É isso que a gente tem que fazer. Agora, eu aqui me sentar para escrever proposta, para me adaptar aos impactos da mudança climática, eu não vou fazer. Não faço. Aí todo mundo concordou comigo naquele momento, porque, de fato, o caminho não é esse. O caminho é preservar, é mudar seu hábito. Eu vejo gente, às vezes, sabe, que abre um closet, sabe, e tem um monte de par de sapato, um monte de sandália, um monte de coisa. Gente, pararam para pensar de onde que sai isso? De onde vem a matéria-prima para tudo isso? Justamente desse ambiente que nós vivemos. E que aí eu não preciso de 10 sapatos, porque eu só tenho 2 pés. Então eu vou usar os 2 até acabar, eu compro outro depois. Mas eu vou comprar um monte. E assim, se há o consumo, né, há sempre a agressão. Quanto mais eu consumo, mais esse meio ambiente ele é agredido, porque estão arrancando um pedaço para fazer um sapato, arrancando um pedaço para fazer uma roupa, arrancando um pedaço para fazer uma garrafa PET, arrancando um pedaço para fazer um monte de coisa aí. Que isso tudo volta como forma de poluição. Então, assim, é sobre essas questões que a gente precisa discutir. E era justamente essas questões que eu discutia. E as mudanças de hábito. Porque eu lembro que quando eu era criança, não existia esse lixo que existe hoje. Porque meu avô, a gente não comprava carne, porque meu avô caçava, né? Mas assim, a carne vinha amarrada numa palha. Mas não, um monte de saco de plástico. E haja saco de plástico, né, no meio ambiente. Então, é essas coisas assim que eu falava, que eu discutia e fiquei, né, no comitê por muito tempo, no Voz. Aí saiu um livro também no Voz, falando sobre nossa participação, sobre nossas atuações no Voz. Essas coisas assim. Recentemente, agora no dia 12 de junho, a gente teve o dia do Pitaguari, né, e houve comemorações na tribo, inclusive com a Mangueira Centenária. Se você puder contar pra gente sobre como foi essas comemorações e qual é importante esse dia para vocês. Olha, é um dia muito bom, um dia muito importante, que eu convido vocês a participar. É sempre no dia 12 de junho de todo ano, a gente comemora o dia do Pitaguari. É um dia que para nós ele tem uma importância, porque é um dia que a gente vai reverenciar aqueles que tombaram na luta, né, que já se foram e que fizeram a luta, e que depois a gente vem e toma essa luta, né, porque é uma sucessão, né? Então a gente faz essas oferendas, a gente reverencia agradecendo pela luta que eles fizeram, pelo sacrifício de estar ali, enfim. E ao mesmo tempo a gente festeja a resistência, né? Então a gente festeja essa resistência, a gente festeja, agora, esse ano, nós tivemos assim, um momento bem diferente, porque foi praticamente a festa de verdade pós-pandemia, né?
E se, assim, sabe, gente, o número de jovens Pitaguari era tão grande, era lindo, tava lindo aqueles meninos, aquelas meninas lá, sabe? Porque você sente assim um alívio, dá uma respirada, sabe? Em saber que se você tá ali reverenciando aqueles que já se foram, que passaram na luta e que fizeram sua passagem, né? Aí você olha para aqueles meninos e você já, estou preparado, já posso ir, porque eles estão aqui para fazer essa luta, né? Isso é muito bom. Então, a gente faz esse momento que é no dia 12, que é na Mangueira Sagrada. Tem o momento do ritual, que é esse agradecimento, e o momento do festejo, que a gente festeja a resistência, né? E a continuidade da luta. Mas tem um momento antes desse, que é um momento fechado, que é para a aldeia, que é só para nós. Mas nesse do dia 12, sempre tem a imprensa, tem muita gente. E não é só nós, Pitaguari. Tem muita gente das universidades que vão, né, para participar da festa. Porque quem vai para o Pitaguari volta para sempre. Nunca mais deixa de ir. Fica indo direto. Porque ama quando chega lá e sempre vão. Então, assim, vem os nossos parentes, né, das outras etnias que vão participar também dessa festa, a imprensa que vai para cobrir, né, aquele acontecimento, enfim, tem muita gente, os apoiadores da causa, né, da luta, que estão lá também. Então, é um momento muito importante e que a gente tem um prazer muito grande de compartilhar com todos aqueles que chegam até lá naquele momento. Clécia, gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui conosco essa tarde, partilhando sua experiência e trajetória. Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo imensamente a vocês, né, pelo espaço. É sempre bom a gente trazer nossa voz, é sempre bom achar pessoas que nos abram, né, o espaço para que a gente possa falar um pouco da nossa realidade, das nossas lutas, dos nossos desafios. Enfim, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Bom, chega ao fim mais uma entrevista para o site Entre Fios, uma produção dos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC.